Fala, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Hoje, segunda-feira, e tô chegando com mais uma edição novinha do Além do Fato pra você. Dessa vez com a voz menos fanhosa, né? Não sei se vocês perceberam, mas principalmente no encerramento da edição da semana passada, minha voz ficou um pouco diferente, né? Tava um pouco gripado, mas não era Covid, tá tudo certo. Estamos aqui para mais uma semana com um episódio muito especial para vocês. Mas antes eu quero agradecer as mensagens de apoio, cada like que vocês deixam no conteúdo do Além do Fato, né? E o episódio passado foi muito bem recebido, tivemos boas visualizações no YouTube, o pessoal também interagiu bastante no Instagram. O episódio passado foi o que eu conversei com a Fabiana Camargo sobre justiça eleitoral, sobre voto eletrônico, enfim, se você não viu, é só dar uma corridinha aí no histórico nos outros episódios aqui do Além do Fato. Se você não ouviu, vale muito a pena. E hoje nós estamos capitalistas aqui no programa, aqui no podcast. Vamos falar sobre uma tendência mundial que foi potencializada em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. No ano passado, o mundo se viu diante de um desafio, pelo menos a parte pensante e consciente do mundo: manter a economia funcionando dentro do possível e preservar vidas. Um dos maiores aliados nessa empreitada de preservação do comércio foi o uso das vendas online. De um vidro de álcool em gel a meio metro de pedra, um saco de cimento a um par de meias, passando por pacotes de velas e aparelhos de ar-condicionado. Tudo pode ser comprado pela internet. E isso ajudou muitas empresas e comerciantes a enfrentarem esse período de restrições. Segundo o Infomoney, o faturamento do e-commerce, a compra e venda de produtos pela internet, cresceu 41% em 2020, com mais de 194 milhões de pedidos feitos por consumidores brasileiros no ano. E nesse episódio, eu converso com um profissional de marketplace, que é mais uma das formas de vender pela internet. Você que não conhece vai entender e vai perceber que já comprou mesmo sem saber. Tem ainda dicas para quem quer começar a se aventurar pelo mundo das vendas online com o pessoal do Sebrae. E a gente fala, claro, na segunda parte, tem uma novidade para quem gosta de museus. O Museu do Ipiranga está ficando pronto e para a comemoração dos 200 anos da independência, tem ainda o desfecho do caso Evandro e a série da semana. Então fica comigo que você sabe, o episódio do Além do Fato de hoje está só começando. Pessoal, e como eu já adiantei no início do episódio de hoje, eu recebo aqui no Além do Fato o gerente de marketplace da Central-Ar, Breno Alves. Breno, muito obrigado por aceitar o convite, estar participando aqui do Além do Fato. Gui, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu te considero muito como profissional, como pessoa. Então, para mim, compartilhar aqui um pouco de conhecimento com você e com seus ouvintes é um prazer. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Ao longo do ano passado, com tantas mudanças, né, que foram impostas, muitas pessoas passaram a fazer compras online, aí rede social, internet como um todo, sites, enfim. E aí eu queria que você explicasse para a gente como funciona o seu campo de atuação. Eu tenho certeza que muitas pessoas já compram via marketplace, mas não sabem o que é um marketplace. Então a minha primeira pergunta é essa: o que é um marketplace? Bom, marketplace, de uma maneira muito simples, né? Se você, inclusive, procurar no Google, eu acho que essa é a primeira opção que aparece como resposta, né? Compara-se muito o marketplace como um shopping online. Então, imagina a estrutura de um shopping, né? É uma estrutura grande que tem várias lojas dentro dessa estrutura. Marketplace basicamente é isso. Você tem um grande lojista, você tem um grande varejista já consolidado no mercado, com uma marca bastante relevante, e ele abre espaço para que outros lojistas, pequenos, médios ou grandes, disponibilizem os seus produtos na sua prateleira. Então imagina, né? Hoje, olhando para os grandes e-commerces do Brasil, olhando para os grandes marketplaces, né? Nós temos Americanas.com, Casas Bahia, Magazine Luiza,
Carrefour, Mercado Livre. Então, eu acho que todo mundo basicamente conhece essas marcas, né? Todo mundo já ouviu Uhum. falar de Magazine Luiza, né? Você tem o varejo tradicional, o varejo de loja física. Esses grandes varejistas transitaram para o universo online, tem os seus e-commerces, e chegou um momento que eles disseram assim, poxa, eu vou abrir espaço para outros lojistas e vou ganhar uma comissão por isso, né? Então, é o exemplo da Central.com, é o exemplo de outros lojistas que anunciam seus produtos dentro desses grandes sites. E aí, qual que é a vantagem disso tudo, né? Para um pequeno lojista ou para um médio lojista, que de repente ele não tenha tanta procura, ou uma marca tão reconhecida como uma Americanas.com, umas Casas Bahia, uma Magazine Luiza, ele disponibiliza seus produtos num ambiente que tem muito acesso. A audiência é muito grande, né? Então, se você fizer um contrapeso entre o acesso, entre as visualizações, né, os acessos únicos, que é como a gente chama, né, de Uhum. uma Americanas, de uma Magazine Luiza e compara com pequenos lojistas, há uma discrepância muito grande. Para o Então, pequeno, desculpa te interromper, o pequeno lojista pode usar, ele usa toda a plataforma do grande varejo, é isso? Ele pode usar essa exatamente, vitrine, essa catapulta, digamos assim. exatamente. Imagina, a gente está aqui gravando podcast, a gente está usando microfone, né? Imagina que eu queira comprar um microfone e eu tenho uma loja que chama Microfone Store. E você é um comprador, é um cliente que está procurando um microfone e eu sou o lojista. Às vezes, até você lembrar que existe uma loja ou conhecer uma loja que chama Microfone Store, poxa, para você me achar demora muito. Ou se você coloca no Google, eu sou um lojista pequeno, eu não tenho tanta relevância, para você me encontrar é muito mais difícil. Se eu estou dentro de uma Americanas.com, por exemplo, você abre Americanas, você já conhece, já confia, já comprou outras vezes, já comprou no físico, compra no online, compra no app, você conhece, já viu no BBB, por exemplo, né? Então você entra no site da Americanas, escreve lá, microfone, provavelmente você vai encontrar o meu produto. Então, a chance de eu conseguir vender para você é muito maior, né? E eu acho que é esse o grande saque do marketplace. Eu, pequeno, grande ou médio lojista, anuncio num lugar que tem muita audiência e certamente você vai me encontrar. Você citou o Magalu, acho que no começo do ano passado, no começo da pandemia, o Magazine Luiza fez uma série de campanhas aí até para apresentar um marketplace para os comerciantes, né? Porque eles não, acho que boa parte não conhecia mesmo. É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. Como é que foi para você, como profissional, trabalhar durante a pandemia com esse ramo? Você percebeu esse aumento, né, que os dados apontam, aí como eu falei aqui no começo do episódio, houve um aumento de 40% em vendas na internet, aumentou esse fluxo também no seu dia a dia ali, a demanda cresceu? Então, eu acho que são dois momentos, né? O primeiro momento foi um momento de muita insegurança. Vamos dizer que a pandemia no Brasil estourou lá em março, né? Uhum. Do ano passado. E aquele momento de insegurança foram 3 meses 2 meses, 3 meses no máximo, muito complicados. Até por causa olhando um pouco exclusivamente para a categoria que eu trabalho, que é de eletrodomésticos, né, especificamente de ar e ventilação. Então, naquele momento, foi um momento de muita insegurança. As pessoas estavam com medo de gastar dinheiro, né? E a gente via, por exemplo, as pessoas indo para o mercado, comprando coisas de necessidade básica. E quando a gente olha para algumas categorias, como a que eu trabalho hoje, elas foram um pouco deixadas de lado, né? Então, de repente, você não precisava trocar uma TV, trocar uma geladeira, Uhum. comprar um ar-condicionado. Então, essas categorias foram deixadas um pouco de lado. E no início mesmo da pandemia, e logo em seguida, a gente teve realmente um crescimento para algumas categorias específicas que lidam um pouco com esse novo comportamento que as pessoas passaram a adotar com a pandemia. Então, as pessoas passaram a ficar mais em casa, a ter que cozinhar o seu próprio alimento, a cuidar mais dos seus filhos, a cuidar mais dos seus pets. Pet, por exemplo, é uma categoria que cresceu bastante o ano passado, né? Cresceu mais de 100% quando a gente compara com 2020, com 2019, aliás. Então, essas categorias que trabalham um pouco a nível de comportamento, por exemplo, decoração, móveis, as pessoas queriam
que o seu ambiente de trabalho, que passou a ser a sua casa, fosse mais confortável, né? Então, essas categorias se privilegiaram mais, né? No início e no decorrer da pandemia no ano passado. Depois a gente teve já mais uma normalização, com incentivo na economia, com auxílio emergencial, com o saco da FGTS, com as coisas, entre aspas, se normalizando um pouco mais a nível de as pessoas tendo um pouco mais de, vamos dizer, consciência do que estava acontecendo, entendimento do que estava acontecendo, né? E eu acho que isso acabou trazendo para a gente um pouco de... É difícil falar, né, de algo positivo no meio da pandemia, mas esse foi o principal ganho, né? Sim. Então, algumas categorias específicas a nível de comportamento no primeiro momento, e as demais categorias no decorrer da pandemia foram se beneficiando justamente porque as pessoas precisavam comprar ou queriam comprar e recorriam à internet. Uma das categorias também que cresceu bastante foi mercado. Então, as pessoas passaram a comprar mais em hortifrutis, em até mercados, em grandes mercados, né, grandes redes, pelo app, pela internet, e isso acelerou, né? Havia muitos grandes varejistas que pensavam aí numa estrutura omnichannel, que pensavam aí em alguns avanços a nível de tecnologia, a nível de comportamento do consumidor, e acabou a pandemia também acelerando esse processo. Você citou a estrutura omnichannel, o que é isso? O omnichannel basicamente é o cliente que ele pode comprar no online, ele retira na loja ou chega na casa dele, apesar dele ter comprado numa loja física. O omnichannel, basicamente ele é a união de todos os canais entre o físico e o online. Então eu posso comprar no app da Americanas, mas eu posso passar na loja da Americanas e retirar lá, por exemplo. Você falou que houve uma aceleração, né? Eu também li na coluna Link do Estado de São Paulo que o nível de vendas cresceu no Brasil em um ano que eles esperavam para, sei lá, 7, 8 anos, né? Atualmente, cerca de 50 mil lojas online são abertas todos os meses. Foi muito importante para a sobrevivência de muitas empresas, na medida em que elas viram ali uma oportunidade de continuar funcionando. No ano passado, o comércio digital deu um pulo, cresceu quase 70%. Mesmo com a reabertura das lojas físicas, as vendas online continuaram subindo e a projeção para 2021 é que cresçam mais 18%. Você acredita, é uma coisa que realmente, em meio a toda essa tragédia, algumas mudanças vieram para ficar, os especialistas já falam, e eu acredito que também esse volume de vendas pela internet também tenha vindo para ficar. Você acredita nisso? Você acha que ainda tem mais espaço para crescer, seja no marketplace, né? Porque a gente ainda tem muitos comerciantes que desconhecem essa tecnologia. Como é que você analisa assim, o potencial no Brasil? Eu acredito que sim, porque a gente está falando agora de comodidade, né? Então, muitas pessoas com potencial de comprar, né, recorriam muito ao físico. E com a pandemia, elas foram meio que obrigadas, né, ou encontraram um caminho, que é o online, de realizar suas compras. Então, a gente está falando de comodidade, basicamente. A pessoa ela tem uma opção a mais para comprar. E se você consegue fazer uma compra sem sair da sua casa, já entendeu que é seguro, se você compra de um lojista responsável, você recebe aqui na sua casa, inclusive os grandes varejistas estão apostando muito numa entrega rápida. Tem exemplos meus, inclusive, em que eu comprei em um dia e recebi 2 dias depois, recebi um dia depois. Então, a velocidade para entrega, principalmente para a gente que mora aqui no Sudeste, estado de São Paulo, por exemplo, né, que a malha viária já é mais tranquila, né, são de boa qualidade, então a gente tem uma entrega muito rápida. Então, assim, comodidade, a gente está falando de conforto do sofá de casa, o conforto da cama, assistindo uma série. Poxa, queria comprar alguma coisa, tive um insight aqui, eu olhei alguma propaganda na TV, por que eu não posso comprar no aplicativo? Compra aqui rapidinho, chega em casa 2 dias depois. A gente está falando de comodidade, eu acho que a gente falou um pouco sobre comportamento, isso também está inserido nesse novo comportamento do cidadão global, né? E você acredita, alguns sites como o Mercado Livre, por exemplo, ele também, né, tem essa plataforma Marketplace, e ali você consegue conversar, né, meio que conversar com o vendedor,
Você acha que tem como, né, a pessoa que está pensando em entrar no marketplace manter um bom relacionamento com o cliente? A Central Air, por exemplo, né, é um exemplo disso, já recebeu prêmio por esse bom relacionamento com o cliente. Você acha que também para ganhar a confiança de quem está chegando agora, isso é fundamental? A gente está falando de pessoas, né? Então, o contato próximo, ainda mais no isolamento social, ele se confirma, né? Ele traz para a gente uma sensação de proximidade. Então, a gente precisa humanizar sempre o comércio eletrônico, o comércio físico, as relações humanas. No final das contas, nós estamos falando de relações humanas, independente que seja aí uma relação comercial. Então, quem faz um relacionamento próximo, quem vende com qualidade, conversando bem, interagindo com o cliente, se o cliente tem algum tipo de problema, você atende o cliente de uma forma a abraçar esse cliente, fazer com que o cliente se sinta acolhido, e você informa, porque assim, quando você compra alguma coisa na internet, além da insegurança, você tem a ansiedade de chegar na sua casa, né? Então, se você informa onde está o produto, se o produto está chegando, poxa, o produto saiu de um CD, foi para o outro, mudou de filial, está chegando perto da sua cidade, você fica animado, né? Então, você constrói uma relação de proximidade com o cliente. Isso é muito importante porque o cliente volta. Então, para a empresa que está comercializando alguma coisa, o cliente voltar é super positivo. Ainda mais hoje, no universo de e-commerce que está se tornando cada vez mais competitivo. Quando a gente fala de marketplace especificamente, o marketplace em 2020 cresceu mais que o próprio e-commerce, né? Você falou que o e-commerce cresceu em 2020 em torno de 40%, o marketplace no Brasil cresceu 52% em faturamento. Ou seja, alguns lojistas entenderam que o online era um caminho um caminho alternativo para a pandemia, já que seus comércios estavam fechados, né? Então, a possibilidade de colocar os seus produtos em outros varejistas foi um bom caminho aí para esses caras conseguirem não perder tanto com a pandemia. Então, a gente está falando de relações humanas, concluindo, né? Relações humanas, proximidade, informação, e eu acho que é isso. E foi tudo ao mesmo tempo, né? As pessoas estão tendo ainda, eu acredito, que aprender e se adaptar. Breno, eu converso em seguida com a Vanessa do Sebrae, mas antes agradeço a sua participação. Você conseguiu ajudar a entender um pouco mais desse movimento. Muito obrigado, viu, por ter participado aqui do Além do Fato. Guilherme, muito obrigado, viu? Sucesso! E agora eu converso com a Vanessa de Oliveira, consultora do Sebrae, que de uma forma muito solícita e simpática atendeu a nossa solicitação para participar aqui do Além do Fato. Começo te perguntando, Vanessa, qual é o primeiro passo para começar a vender na internet? Primeira coisa é entender que a internet é feita de pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Que não é uma rede de computadores que vende sozinho. A internet, você precisa entender para quem você vai vender e o que você vai vender. Então, a primeira coisa é mercado, né? Esteja preparado para isso. O que está por trás da venda online? São pessoas que têm necessidades e você vai ter uma solução para ele. Então, qual a sua modelagem de negócio? É o primeiro passo a se pensar para quem você quer vender dentro da internet, quem serão seus parceiros, seus fornecedores, seus clientes, então, seus concorrentes, né? E qual a sua estratégia lá dentro. Então, muitas vezes, começar pela internet ou vender pela internet é mais barato do que uma loja física. Mas não é por isso que não exige uma estratégia para estar ali dentro, atendendo sempre uma necessidade de mercado, tendo sempre uma solução de mercado para ofertar, de forma que lá dentro você apareça mais do que os outros concorrentes, que com certeza também já existem. Então, pensar o que você vai fazer para quem e ter um planejamento deste negócio online, né? Você pode tanto ter um negócio de nicho, no qual pequenos negócios pode ser mais eficiente, ou pequenos grupos que você tem uma solução, ou ainda atuar no mercado de massa, mas que com certeza a competição será por preço. Quais segmentos mais podem tirar proveito das redes? Bom, tem segmentos que se despontam na venda online no Brasil, mas a gente chama a atenção para dizer assim, fazer o certo e criar essa conexão com o público é o que vai te trazer resultados para a venda online. Mas
Em 2020, segundo relatórios do EBIT, por exemplo, alguns setores que tiveram crescimento na venda online são as lojas de departamento e autosserviço, assim como, sim, moda, vestuário, roupas e calçados, e inclusive pet shopping, artigos de pet shopping, desde ração, medicamento, também teve um crescimento bem interessante na venda online. E como você observou a procura dos empreendedores por informação nessa migração do mundo físico para o mundo de vendas na internet? Na verdade, a venda online, através de redes sociais, marketplaces ou até lojas virtuais, ela já vinha acontecendo, isso não é novo, né? O que a pandemia fez foi acelerar esses hábitos e aí obrigou muitas empresas a acelerar também seu processo de presença digital e de venda online. Então, eu percebi essa procura por empreendedores que precisava urgentemente migrar para este outro canal de venda, ou se adaptar, ou melhorar a atuação que já fazia, por conta de vários períodos na pandemia ser o único canal de acesso ao cliente. Então, as empresas que já estavam acostumadas a algum dos canais online, seja a rede social, a sua loja própria, elas foram mais rápido, se adaptaram mais rápido, e outras que não estavam tão adaptadas ainda, sofreram um pouquinho mais, mas estão aí na luta e aprendendo diariamente, porque vender pela internet, ela exige também uma capacitação constante, porque além do comportamento do cliente, da pessoa estar sempre mudando, as tecnologias, as plataformas também sofrem alterações acompanhando a evolução da pessoa. Qual que é a principal dica para quem está começando a pensar em vender na internet? A principal dica que eu dou é não ter medo das tecnologias. Segundo, se capacitar sempre, atualização constante, porque as pessoas mudam e, consequentemente, os canais e as ferramentas da venda online também estão se adequando a isso. E a terceira, o planejamento e a modelagem do que você quer, né? Então, quando você quer empreender, você quer solucionar o problema de alguém. Então, que mercado você quer atuar? Então, quando a gente tem isso bem definido, vai ficando mais fácil escolher os canais de venda e, por exemplo, qual a melhor escolha, qual a melhor plataforma, qual a melhor rede social. A outra coisa é quando a gente escolhe essa modelagem, é pensar no seu trajeto aí da venda online, como, por exemplo, iniciar-se pelas redes sociais ou marketplaces, onde você vai ganhando uma experiência, uma maturidade digital, até o seu desenvolvimento de e-commerce, que é a sua própria loja dentro da internet. Lembrando que dentro disso tudo tem desde o planejamento, de pensar nas plataformas que atendem o seu público-alvo, até as ferramentas de comunicação e divulgação digital, que são muito importantes também. Ou seja, não basta ter lá uma rede social, ou não basta ter a sua própria loja virtual e não ter comunicação, não ter divulgação online. Vanessa, eu agradeço mais uma vez, conversei com a Vanessa de Oliveira, consultora do Sebrae, essa instituição que sempre nos atende muito bem. Muito obrigado pela participação, Vanessa. Gostaria de agradecer a oportunidade em participar e falar um pouquinho sobre as vendas online e deixar os meus contatos, pode ser pelo WhatsApp 3607-2993 ou pelo telefone do Sebrae, Escritório Regional de Araçatuba, no 3607-2970, onde nós podemos contribuir um pouco mais para o pequeno empresário que tem interesse em vender online. Um abraço. Nesse momento a gente não pode fazer turismo à vontade, como era no passado, ou como já voltou a acontecer em alguns países, onde a vacinação já está adiantada, né? Presidente Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? Mas nós podemos sonhar que no futuro próximo isso vai voltar a acontecer nesse combalido Brasil. E uma das opções pode vir a ser o Museu do Ipiranga, em São Paulo.
Meus amigos, fechado desde 2013 para obras de reforma e readequação, o Museu Paulista, localizado no bairro do Ipiranga, deve ser reinaugurado no ano que vem, como parte das comemorações dos 200 anos da nossa independência de Portugal. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Só um parênteses aqui, para lembrar que essa é uma iniciativa estadual em parceria com a iniciativa privada e que no começo do ano foi criada uma comissão no Senado para tratar das comemorações do bicentenário da independência, já que o executivo, mais uma vez, não fez nada. O Museu do Ipiranga está tendo o acervo mapeado com o objetivo de construir um modelo tridimensional completo. A modelagem 3D inclui o próprio edifício monumento do museu e as demais dependências do Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, como eu já disse. O projeto avança para a segunda etapa, num processo que começou em 2019, com a fase de captação das imagens internas e externas, usando scanners e lasers, além de drones. Durante quase um ano, foi realizado o escaneamento da arquitetura, o levantamento das esculturas e o registro dos objetos selecionados. A previsão de reabertura é para o ano que vem, quando se celebra o bicentenário da independência. Cerca de 50% das obras de reforma e ampliação do Museu do Ipiranga estão concluídas, conforme o comitê gestor responsável pela obra, que contempla ainda a criação de um espaço novo com 6.800 metros quadrados, que deverá abrigar uma sala de exposições temporárias, salas para atendimento de programa educativo, além de café, auditório, restaurante e lojas. Enfim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Museu do Ipiranga. Ele tinha como parte daquele programa de visitação de museus, parece tão distante, né? Quando a gente podia visitar museus em paz antes dessa pandemia, um dia em que era gratuita a entrada, um dos museus mais bonitos aqui do Brasil, certamente, e dentro em breve a gente vai voltar a ter a oportunidade de visitá-lo e em segurança, né? Essa semana a Nanda Rosa comentou nas redes sociais sobre o projeto do governo, do IPHAN na verdade, de transformar as armas de fogo em objetos culturais, né? E ela comentou que a gente com essa iniciativa pode voltar a ter outros casos, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente pegou fogo por falta de preservação. E a gente pode ficar tranquilo de que não vai ser a falta de cuidado aí, a gente espera o desleixo que vai ameaçar o Museu do Ipiranga. Mudando de assunto e seguindo firme com o plano de se tornar um dos streamings mais relevantes do mercado, o Globoplay anunciou essa semana, oficialmente, a chegada de uma série de novelas latinas no seu catálogo, novelas e séries. Entre essas novidades estão as clássicas Marimar, Maria do Bairro e A Usurpadora, que o brasileiro conhece bem das telas do SBT, além de um remake da novela também mexicana Rubi e uma versão mexicana da novela brasileira Fina Estampa. É isso, é um remake da novela mexicana Rubi e a versão hispânica de Fina Estampa. Olá. Buenos días. ¿Usted? ¿Ya? ¿Se conocen? Quizás. ¿Estás segura? ¡Silencio! Empiece la función. A versão de Rubi, inclusive, estreia hoje, segunda-feira, dia 14. Exibida com êxito pela Televisa e pela Univision, a adaptação foi assinada por Leonardo Padrón, que traz uma história ainda mais complexa do que a novela eternizada pela atriz Bárbara Mori. Globoplay, que vem fazendo parcerias, inclusive com Disney+, também com Apple TV. Quem assina um ganha alguns meses dos outros, e a gente pode esperar ainda outras novidades, como a temporada completa de The O.C., que deve chegar ainda em junho. Todas as temporadas vão entrar no catálogo do Globoplay em junho,
Então tá aí, se você é assinante, vale ficar de olho nessas novidades. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abage. E ainda falando de Globoplay, na semana passada eu trouxe aqui o caso Evandro, série documental que conta a história do desaparecimento e do assassinato do menino Evandro Caetano na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, em 1992. A história foi resgatada num podcast pelo jornalista Ivan Mizanzuki e virou uma série de 7 episódios no streaming da Globo. Se você quiser saber mais detalhes sobre o caso Evandro, é só ouvir o último episódio ali. Depois dos 25 minutos, a parte que eu falo sobre série, eu trago todos os detalhes sobre essa série documental. Só que eu disse que eu tinha assistido aos 5 episódios iniciais e agora eu volto aqui para falar para vocês que eu assisti tudo e vale a pena mesmo, tá? É só para reiterar tudo que eu disse. Os 6 primeiros episódios tratam a história do Evandro, são muito bem feitos e ainda foi produzido um 7º episódio para falar sobre o desaparecimento do Leandro Boff. Ao longo da série, a gente vê outras crianças, na verdade, foram sequestradas naquela época, e o caso que mais chamou a atenção, assim como o do Evandro, na verdade, o pai do Evandro acabou aproveitando, o pai do Leandro aproveitou a repercussão do caso Evandro para pedir também atenção pelo desaparecimento do filho dele. E aí, agora, os criadores da série decidiram fazer um episódio falando sobre o Leandro Bossi, o desaparecimento dele, que tanto também deixou uma família aí refém de um desfecho que nunca aconteceu. Infelizmente, o Leandro Bossi até hoje não foi encontrado. Então tá aqui reiterado o convite para que vocês conheçam a série documental O Caso Evandro. E vamos para a dica da semana. Tá acabando já. This is it. Gente, a minha dica da semana é uma série que foi vítima de mais uma dessas injustiças recentes aí do mundo do entretenimento, mas depois eu explico por quê. A dica de hoje é One Day at a Time. One Day at a Time. One Day at a Time estreou em 2018 na Netflix, teve 3 temporadas. Ela é um remake de uma série também americana que fez sucesso entre os anos 70 e 80, produzida pela CBS. O enredo, a premissa dessa nova versão que está disponível na Netflix é a mesma da série original, uma família cubana que tenta vencer nos Estados Unidos. I swear to God, if that vieja calls me Maria one more time. Mrs. Doyle has Alzheimer's. Oh no, I'm so sorry. Hey, I'm messing with you. She's just racist. A diferença é que a família moderna, ela é mais parecida com o que a gente tem hoje como família, né? A gente tem a Penélope, que é uma mãe que mora com a mãe dela, a Rita Moreno, que faz a abuelita. Penélope é separada e tem 2 filhos, né, que vivem ali naquela casa no subúrbio americano. Então o núcleo familiar é composto de 4 pessoas. A Penélope é uma ex-combatente, na verdade ela é uma enfermeira que serviu na guerra do Vietnã. Então eles tratam essa questão bastante traumática, né, nos Estados Unidos. Algumas séries falam sobre isso, Brothers and Sisters, por exemplo, chega a abordar, enfim, Homeland. E o One Day at a Time também faz, só que como é uma comédia, né, são episódios de 20 minutos, eles têm aquele jeito um pouco mais, não é raso, né, é diferenciado de tratar. A série conta com a Rita Moreno, como eu já falei, no elenco. Rita, que é uma atriz muito antiga de Hollywood, tem uma história muito grande, participou da cerimônia do Oscar desse ano. Ela foi mulher do Marlon Brando e tá, assim, deslumbrante na série. Sensacional a participação dela. Well, I have been called the worst thing that a person could ever be called. Mommy, what was it, the A word? The B word? The C word? No, what are those words? No. This word is so bad that I can hardly bring myself to say it. Okay, I will say it. One Day at a Time fala da questão da imigração muito sensível
na história recente americana, né, até hoje. O fato deles poderem ser extraditados durante o governo Trump é abordado. Eles tocam ainda na questão da sexualidade, né? A filha da Penélope, a Helena, acaba se descobrindo homossexual e tem toda a questão dela se assumir para a mãe. É bem bacana. Além disso, tem também a questão das amizades, né? O pai, que é o ex-marido abusivo da família e tudo mais. A série conseguiu, né, ter um fã-clube bastante grande, mas infelizmente para os padrões da Netflix não foi suficiente e acabou sendo cancelada pela rede de streaming após 3 temporadas, como eu disse. No início do ano passado ela foi salva por um canal a cabo dos Estados Unidos, teve uma 4ª temporada, mas por conta da pandemia acabou sendo encurtada, teve 7 episódios a menos e não houve mais salvação. One Day at a Time foi cancelada definitivamente. Então foram 4 temporadas, como disse a roteirista da série, a Glória Calderon, com 46 episódios, que deixam aí a gente com esse gosto de quero mais. One Day at a Time é uma série bem estilo SBT para assistir domingo de manhã, sabe? É uma sitcom americana, levinha, se você também tá afim de ver um entretenimento para não pensar em não fazer grandes reflexões, mesmo tendo temas importantes, é diferente ali de outras séries que tem essa pegada, vale bastante a pena. One Day at a Time na Netflix. I'm you. So you want to crush my heart into pieces? That's not me, that's her. You make me sound like I have an accent. One day at a time. E essa foi a edição do Além do Fato desta segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado das dicas, da minha conversa sobre vendas, tanto com o Breno quanto com a Vanessa, lá do Sebrae. Neste episódio, você ouviu áudios da Netflix, do Globoplay, da TV Bandeirantes e do Magazine Luiza. Você já sabe, não se esqueça de seguir a gente no Spotify e no Amazon Music, se inscrever no Google Podcasts e Apple Podcasts, além de favoritar no Deezer. Dessa forma, você vai ser avisado sempre que eu postar um novo episódio. Mas se você está me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho e dar o like, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Também é importante que você compartilhe esse link com os amigos. Se você estiver me ouvindo em qualquer um dos agregadores de podcast, é só clicar em compartilhar e espalhar para a galera. Me sigam também no Twitter, @Guilherme Leal, com 2 M's, tudo junto. E o Além do Fato está presente no Facebook e Instagram, @Além do Fato Podcast. O Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Muito obrigado pela preferência, pela companhia de toda a semana, de você ter esse momento como um hábito. E claro, você já sabe, a gente se ouve na próxima segunda. Até lá!